ali nas 12 camadas, eu já visualizava essa semente que viria a dar frutos muito saborosos e muito nutritivos, capazes de, portanto, alimentar e agradar aquelas pessoas que pretendem continuar marchando nessa vida e andando nessa vida, de tal modo que façam uma vida que tenha sentido. As 12 camadas, quando eu a encontrei, né, eu percebi logo que ela era, ao mesmo tempo, ela era um caminho terapêutico para os meus pacientes e autocurativo para mim. Terapêutico para os pacientes e autocurativo para mim. Essa é a dupla natureza das 12 camadas. Né? Conhecendo as 12 camadas e depois conhecendo mais aprofundadamente, ou, bem, vocês vão conhecer, eu precisei desenvolver, isso não está desenvolvido. Eu precisei dar um aporte teórico que depois se tornou, evidentemente, uma ferramenta prática e agora se tornou uma ferramenta prática capaz de ser ensinada e usada por vocês, né? Eu percebi que ela tinha essa dupla natureza. Ela, ao mesmo tempo, ela servia para terapia e para condução de outros, sejam professores, sejam alunos, filhos, pessoas que você lidera, seus pacientes, e ela era um itinerário para mim também. E veja bem, não é que eu fosse uma pessoa que estava perdida, eu não estava perdido. Né? Quer dizer, eu tinha uma família estruturada, eu já tinha um namoro muito sólido que veio ser minha esposa, a Sâmia, vida espiritual, eu não estava perdido. E ainda assim, aquilo descortinou um meridiano enorme de possibilidade de ser, de existir. Tá? Isso é muito forte, Então o que acontece? Lá, quando eu encontrei as 12 camadas, o que elas eram? O que eram as 12 camadas? As 12 camadas, elas eram uma apostila, né? Que se apresentava como uma descrição das motivações humanas, ok? Isso era o que eram as 12 camadas, assim que elas se apresentavam, né? Então, eram 12, né? 12... Opa, pronto aqui, beleza? Elas eram 12, ok? Motivações humanas. Era uma apostila, então tinha, né, a primeira camada, a segunda camada, a terceira camada, a quarta camada e assim por diante, né, escrito em linhas. Algumas dessas motivações estavam muito bem explicadas, outras motivações, por exemplo, a primeira, a segunda, ou lá para cima, a oitava, a nona, a décima, elas estavam explicadas ou de modo muito sintético, ou de modo muito, enfim, distante da possibilidade de eu usar aquilo, ou num paciente, ou comigo mesmo. Né? Então, havia essa apostila escrita pelo professor Olavo de Carvalho, no qual já estava enunciado, obviamente, as 12 motivações possíveis do ser humano. Sendo a primeira motivação, uma motivação quase que natural, inconsciente, que todos têm, até a 12ª motivação, que é a motivação que só as pessoas mais elevadas têm. Só as pessoas mais comprometidas, só as pessoas que vivem de um modo específico alcançam. Essas 12 motivações, elas vão dando a mão uma à outra. Elas estão conectadas umas com as outras. Então, a primeira motivação é a motivação quando você nasce. Eu vou falar dela melhor. A segunda motivação, assim por diante. Entende? Elas estavam ali conectadinhas umas com as outras. Mas, isso eu quero que você entenda e preste atenção que não é difícil de entender. As 12 camadas, elas estavam apresentadas como uma descrição. Ok? Uma descrição. E eu não queria conhecer apenas a descrição. Eu queria conhecer a origem. Então, eu não queria saber apenas de onde... Eu não queria saber apenas como essa motivação aparece. Eu queria saber o que gera essa motivação nas pessoas. Porque na minha cabeça era o seguinte, né? Na minha cabeça era o seguinte, olha, vamos lá. As 12 camadas que estavam descritas na apostila, nessa apostila original, que é o fundamento, que é a origem disso tudo que a gente está apresentando aqui, né? Elas eram como se fosse a febre. Né? Então imagina só que um certo dia você aparece com 39 graus de febre, beleza? Eu posso te dar um remédio muito inespecífico para isso. Eu posso te dar uma dipirona, né? Tá aqui, Novalgina, por exemplo. Né? Olha, é um antipirético, é um antitérmico, ela vai baixar sua febre. Né? A Novalgina vai baixar sua febre. Só que um médico, um terapeuta, alguém que está diante
né, de uma pessoa, de uma alma, seja um paciente, seja alguém, um cliente, enfim, não me interessava saber apenas quantos graus essa febre tinha, por assim dizer. Ou seja, ele tem 39, ele tem 37, né? Ele tem, sei lá, 38 graus de febre. Essas são perguntas importantes. É claro que são perguntas importantes. Me interessava saber mais do que isso, me interessava saber de onde vem a febre. Ok? De onde vem? Então, por exemplo, é uma otite, uma inflamação do ouvido, sei lá, uma pneumonia, não é? É uma, sei lá, infecção viral. Percebe? Na apostila do Olavo estavam descritas as possibilidades de motivação ou os graus de febre possíveis. Isso era o que estava na apostila, tá? Naquela apostila. E aqui de onde vem foi a pergunta que eu fiz e desenvolvi depois, ok? Aqui tá o meu método. Ok? Entenda então. Vamos lá. Eu encontrei pela primeira vez algo que já era muito profundo e muito diferente. Na apostila do Olavo estava dizendo o seguinte, olha, nem todas as motivações humanas são iguais. As motivações humanas elas têm uma hierarquia. E essa hierarquia estava muito bem explicada ali na apostila do Olavo. Olha, existem motivações que são muito baixas e motivações que são muito altas. O que o Ítalo, terapeuta, queria saber? O que eu queria saber enquanto alguém que pegou essa descrição, que era uma apostila, e fez a transposição dessa descrição para a prática clínica. Ou seja, eu estava todos os dias diante de dezenas de pacientes, querendo entendê-los e ajudá-los. Eu precisava saber o seguinte, de onde vem essa motivação específica que esse sujeito está me apresentando agora? Por exemplo, Ítalo, eu quero mudar de emprego. Falei, o que motiva esse sujeito a mudar de emprego? Depois, essa motivação é uma motivação alta ou baixa? E aí que está o ponto. Como fazer para que esse sujeito que tem uma motivação baixa, eventualmente, alcance uma motivação superior, uma motivação mais sofisticada, mais profunda, seja capaz de dar respostas significativas para o seu espírito, para a sua alma, para a sua biografia. Hein? Isso é o que me interessa. Isso é o que me interessava na época. Beleza?